Boa noite a todos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Parafraseando um amigo muito querido, que Jesus nos permita dizer tudo aquilo que nós ainda precisamos ouvir. Eu achei interessante a proposta do tema, Coletânea das Preces Espíritas ou Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo que nos oferta várias preces de diversos temas para várias ocasiões, vários desafios e de agradecimentos. E é interessante que às vezes nós temos dificuldade de fazer uma prece por nós, uma prece pelo próximo, por uma situação. Eu não sei aqui, o irmão lá vai poder dizer, mas na casa espírita, quando tem que escalar alguém para fazer uma prece inicial e uma prece final, somem todos os espíritos. Ficam lá alguns, um deles está aqui. E é importante pensar nisso. A oração, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Rumo Certo, é a nossa busca de Deus. É o Wi-Fi do mundo espiritual, 20G, não tem nada igual na Terra. E a ação, como a nossa irmã nos propõe aqui no domingo de Natal, é quando Deus vem até nós e se demonstra pelos nossos atos. Os recursos da prece, a dimensão da oração, que nós ainda, os encarnados, não acessamos em plenitude, vai muito além de repetir as palavras. Mas muito além, gente. E nossa fala é curta e abordará os 10 primeiros itens desse capítulo, que já nos dá um norte que, na verdade, é um caminho para a felicidade. Então, juntos nós vamos conversar um pouco. E o interessante é que no preâmbulo do item 1, Allan Kardec já nos diz: os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então a forma da prece, gente, não é importante. Às vezes eu tenho um rito, às vezes eu gosto de uma vela, eu tenho todo um processo. É a forma. Mas o que eu penso e o que eu sinto quando eu oro, isso é que vale. O pensamento, meus irmãos, ele não é palpável, mas ele é concreto. Ele existe, ele é uma energia. E a ciência já nos diz que nós somos energia pura, o núcleo do átomo. Como nós somos átomos condensados, nós somos energia condensada. O pensamento é o mecanismo da emanação dessa energia. Então, na prece, se eu tenho um jeito, se eu fecho as mãos, ótimo. A questão é o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E é tão interessante o pensamento. O Espírito Aulus, na obra de André Luiz, se eu não me engano, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele diz: o pensamento constrói, destrói, atrai, repele tudo na nossa vida. E às vezes, diante de uma dificuldade, numa situação de dor, de desespero, de medo, até numa situação pequena que a gente não está bem, nós não conseguimos nem nos organizar para fazer uma prece. Não é verdade? Acontece eventualmente da gente se destabilizar, ter vergonha de Deus, essas coisas que nós trazemos do nosso passado dogmático. Mas é importante pensar e sentir e fazer essa anotação. Isso está tocando meu coração, isso tem um sentido. Podem ser com várias palavras, podem ser com pouca, pode ser um comentário que eu faço, pode ser uma prece. Analisar isso é oportuno, porque isso abre o campo da inspiração. Os espíritos estão no mundo espiritual buscando espaço de acesso aos encarnados. E quando a gente não está bem e esse espaço fecha, nós fechamos esse espaço, é a prece que faz o canal de uma nova ideia, o canal de uma nova força, o canal de buscar o entendimento, o canal de acessar a consciência que é o ponto de Deus dentro de nós, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós olhamos essa imagem dessa moça pensando e vemos o tamanho do potencial de um pensamento.
um pensamento. E nós já sabemos, pela doutrina espírita que nos esclarece, que os vícios mentais que nós temos são dos pensamentos pessimistas e negativos que vão fixando na nossa estrutura mental e transferindo para o nosso corpo. O pensamento cria uma doença, como a cura também. É preciso notar como nós estamos orando. É da boca para fora ou é da boca para dentro? Essa imagem nos demonstra como é importante pensar bem, analisar. É tão interessante, hoje eu estava fazendo uma reclamação de um produto que eu comprei na internet e assim, um tanto, confesso, irritado, liguei para o telemarketing e fiquei no telefone. E a mensagem que ficou no telefone, até que eu aguardava alguém atender, era: tudo de melhor para você. Uma vez, tudo de melhor para você, duas vezes. E aquilo foi me dando um ânimo que eu fui perdendo a irritação com o pessoal que me vendeu. E tudo de melhor para você. No fim eu falei, puxa, tudo de melhor para mim mesmo. Desliguei o telefone e não resolvi a situação, mas eu fui ficando animado com a proposta. A oração é isso. A repetição de uma oração é isso. Eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu não sei como fazer, eu vou aprender. Isto é uma prece. E às vezes nós criamos um espaço de oração e esquecemos que o espaço da oração é dentro de nós. Assim, ainda no preâmbulo, Allan Kardec continua: a principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil, excesso de adjetivos que não sejam enfeites de brilho falso. Desculpa, está errado. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma, enfim, deve levar à reflexão. Eu vou confessar para você, gente. O espírita é interessante. Porque você chega numa casa espírita e tem uma pessoa muito bacana, ela te dá um abraço, te oferece água, ela até entorta o pescoço, assim, uma coisa linda. E faz aquela oração que no meio da oração você está pensando na novela, você está pensando na conta. Não é uma crítica, mas a oração que conecta realmente com o propósito divino dentro de nós é aquela que é simples, é sincera, que exprime uma ideia boa e que traz uma reflexão. Reflexão, meus amigos, é esse moço, um anjinho e um diabinho. O processo de pensar na vida, como é que eu faço para resolver isso? Como eu faço naquela situação? Nesse caso, já é uma prece. Quando nós estudamos a lei de adoração, nós vamos entender que adorar o Deus não é simplesmente agradecê-lo. Adorar a Deus é, diante de qualquer situação na minha vida, eu elevar o pensamento a Deus pelo uso do discernimento, pela reflexão. E eu posso fazer isso no trânsito, cozinhando, malhando para aqueles que gostam, nas diversas atividades, pensar na própria vida, como nos diz nosso espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora maravilhosa. Tire 5 minutos do seu dia para pensar na sua vida. Mas nós, os ocidentais, não nos acostumamos a tirar esse espaço. Mas a gente pode fazer uma meditação, que é pensar na própria vida, em qualquer espaço. No trabalho, quando eu não estou legal, quando eu estou bem, eu peço licença, vou tomar uma água, vou tomar um café e vou acessando Deus. Puxa, não estou conseguindo me resolver com o meu sócio, essa situação não está legal. Isso é uma prece e ela tem sido fundamental nos nossos dias. Essa é sincera, é profunda, porque às vezes eu estou angustiado, às vezes eu estou bem. E Deus está ali comigo, aguardando esse acesso. O meu anjo de guarda, meu espírito amigo, esperando um espacinho. Então, olhar para esse rapaz que está discernindo, faço ou não faço, está certo ou está errado, é fundamental. Só que nós fazemos perguntas para Deus ou para a nossa consciência ou para o nosso anjo de guarda e ficamos aguardando a resposta. Eu quero a resposta para isso, eu quero a resposta para isso, eu quero a resposta para o meu marido, meu Deus, como é que pode? Eu quero para o meu filho. E, na verdade, a propósito da pergunta para a consciência através da prece, quando eu falo consciência, eu falo de Deus fora e Deus dentro, é simplesmente para acessá-la. E o caminho virá, seja por um amigo, seja por mim mesmo, quando desperto, seja por um evento que eu vejo, agora eu entendi aquela situação. É perguntando que a gente vai acessar a consciência, as perguntas boas.
a prece deve nos levar a uma reflexão cotidianamente, não só à noite ou só de manhã, sempre. Isso nos leva a ter uma vida mais plena em conexão com Deus e com suas leis. E seguindo na proposta da análise, nós encontramos ali, logo em seguida no item 4, o 1 ao 3 é no preâmbulo, as preces gerais. A oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces, é a que os Espíritos consideram em primeiro lugar, seja porque vem de Jesus, seja porque pode substituir todas as outras conforme a intenção que se lhe atribua. Quando nós falamos de preces gerais, nós podemos usar o Pai Nosso que estás no céu, venha a vós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, as experiências que a gente tem, que a gente saiba aproveitá-las. Quando nós fazemos essa oração, que é a que vem de Jesus, é um roteiro, não só necessariamente para os momentos de dor ou de dúvida. A prece deve ser um mecanismo, quando a gente fala de preces gerais, de tudo. Os espíritos estão durante uma cirurgia inspirando a equipe médica, estão no nosso trabalho, estão no nosso lar. Por exemplo, quando a gente faz o Evangelho no lar, e às vezes a gente tem um assunto difícil para tratar com a esposa, com o filho, uma situação financeira, a prece pedindo auxílio para aquele diálogo que pode ser feito no Evangelho do lar após a explanação do Evangelho é fundamental. Chegar no trabalho, evocar a equipe de espíritos que estão ali fomentando que a gente progrida com honestidade, utiliza bem as estruturas que a gente tem, porque às vezes nós deixamos a prece para o cunho religioso e na verdade nós deveríamos evocar a religiosidade, que é a qualidade da alma. Em qualquer lugar. O Espírito Emmanuel já nos diz: entre a oficina e o templo não existe linha divisória. Se nós damos conta de nos acalmar aqui para escutar uma reflexão, tomar um passe ou dar um passe, o compromisso que nós temos com a nossa própria consciência e com a nossa própria felicidade é levar isso para os outros setores da vida. Olhemos Jesus. Meu Pai gosta que o adorem em espírito e verdade, nem nos montes, nem nos templos, falando para a samaritana, sem discriminar os montes e os templos. Eles têm o seu valor e a gente sabe estar aqui porque sentimos isso. A prece geral deve ser o primeiro mecanismo do nosso dia, o último e em todos os momentos. Nós saímos de Mutum, caberia uma prece. Nós vamos voltar para Mutum, caberia uma prece. Nós vamos comer, caberia uma prece. Nós vamos levar meu filho na escola, eu deixo meu filho na escola, meu pai abençoe as professoras, as crianças, o nosso convívio. Ajudar os espíritos com bons pensamentos. E aí levar para as áreas mais difíceis, da dor, da doença, do medo, do crime. E me vem uma memória, uma história na memória, que é uma comunicação do Espírito Bezerra de Menezes. Quando ele diz, diante dos crimes, nós vemos as pessoas com muita boa vontade orando para as vítimas. Eu me recordo das mães, dos filhos, dos irmãos dos criminosos e deles que estão tão distantes de sentir Deus, que têm movimentos de atrocidade. Nós já pensamos como o mundo vai mudar quando a gente tem um olhar para mais coisas da nossa vida que não só nós mesmos? E o Pai Nosso pode estar em todos os lugares se eu não sei fazer uma prece. Mas a prece sincera: ô meu Pai, por favor, não sei o que fazer. Ô meu Pai, envolva fulano que teve um erro tão desastrado. Queridos amigos, todos aqui estamos aprendendo, tentando servir, mas aprendendo ainda. Por que não, já que nós não podemos muitas vezes fazer com as mãos o bem que nós queremos, façamos pela prece. Assim, nós vamos ver essa mensagem. Olha essa foto de Jesus, olha a humildade desse homem. Ele poderia dividir os pães e os peixes sem dividir com Deus. Mas ele e o Pai eram um. Nós seremos, viu gente? Notícia boa, nós seremos. Não sei quando, mas seremos. Depende de cada um de nós. Mas ele vai humildemente diante de todo aquele pessoal ali, com fome,
propaga os pães e os peixes pelo aumento das moléculas, pedindo ajuda ao Pai. Ele era puro, poderia fazer e fez, sem necessariamente ter esse rito, mas demonstrando para nós a importância disso. Nas coisas simples da vida, como nas coisas mais intensas que nós passamos. A prece é um mecanismo que ajuda. Dando sequência na nossa conversa, as preces nas reuniões espíritas, está lá no item 5. Onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei, como a nossa irmã repetiu, Mateus capítulo 18. Gente, todo lugar que nós vamos tem espírito. Todo lugar que nós vamos tem Deus lá. Eu posso não senti-lo, mas Ele está lá. Todo lugar que nós vamos tem espírito que está bem e tem espírito que não está bem. Nós estamos aqui nesse ambiente, que nós estamos vendo aqui o número de pessoas encarnadas e nós temos aqui o triplo ou quádruplo de espíritos desencarnados. E não necessariamente todo mundo está bem, porque senão Deus não seria bom de não permitir que quem não está bem assista, converse, viva com a gente, tome um passe também. Então, diante desses momentos que aqui nós estamos, aproveitemos para nos ajustar conosco mesmo. A psicologia diz que de uma palestra de 1 hora a gente consegue captar com profundidade 15%, mas que esse 15% faça a diferença na nossa vida, ou pelo menos a gente se esforce para que ele faça. Nós não estamos sós. O suicida não ficou sozinho, ele só entrou em tumulto. Eu me recordo uma história que tem a ver com um parente próximo de um menino que veio na reunião mediúnica. E ele é um primo e teve um processo de suicídio aqui em Sorriso há uns 5 anos atrás. Ele tomou veneno a primeira vez, teve uma crise estomacal, ele tinha ali algumas questões de família que não eram tão intensas, mas para ele era intensa. Na segunda vez, ninguém notou, achou que era uma crise estomacal. Na segunda vez ele toma um veneno mais forte e no momento que ele toma esse veneno e a moça que era colaboradora da fazenda corre nele e ele fala o que tinha feito, naquele momento ele se arrepende, mas desencarna e vai para o mundo espiritual e fica um período, cerca de 4 ou 5 anos, ali sofrendo por culpa. E olha, culpa não resolve nada. Agora, arrependimento, auto-perdão, auto-valor e trabalho muda muita coisa. Não necessariamente que todo mundo que suicida fica nesse caso. Agora, como é um processo muito grande de dor, a gente tende a culpa e fica sofrendo. Então, aqueles de nós que passamos por isso, ore por ele, se arrependa, se perdoe. Do seu lado tem alguém que quer seu bem. Porque desse menino, quando ele vai na reunião mediúnica e começa a falar com a prima, que era esclarecedora, e não reconhecendo a prima, que era esclarecedora dessa reunião, ela já percebendo ele, o pai percebendo que ele estava ali, o pai da esclarecedora, que era tio do menino, e ele dizia: eu tenho dor na minha garganta, porque ficava rememorando aquela situação. Em dado momento ela foi inspirada e perguntou: mas não tem ninguém que você gosta? Que você lembre que morreu antes de você? Ela disse assim: tem fulana de tal, a vozinha que tinha desencarnado antes, ficou todo o tempo do lado dele, desde que ele se suicidou, mas devido ao pensamento negativo de culpa, ele não a enxergava. Então nós podemos estar aqui como esse menino e não sentir, por culpa, por medo, por crenças, ou nós podemos estar aqui em qualquer lugar e sentir o auxílio, o amparo, apesar da dor. Eu me recordo, vou pedir licença para contar um caso pessoal, enaltecendo o amparo dos espíritos, que estão nas reuniões espíritas, católicas, evangélicas, e que quando a gente permite sentir, a gente sente e reúne forças para continuar ou para melhorar, se é o caso. Meu sogro e eu, que está aqui, fomos visitar uma chácara de uma pessoa que queria vender. E ela tinha uns 56 quilômetros da cidade. E nós ficamos lá um final de semana com a natureza, nós já não temos vínculo com álcool e tal. E estávamos muito bem nesse final de semana. Na vinda, um pouquinho antes de chegar na cidade, tem um riacho, um rio, onde os amigos, os companheiros vão lá tomar banho.
né? E costuma embalar, né? Ali nas coisas talvez que a gente não vai entrar no mérito, mas que talvez não fazem muito bem. No caminho, quando a gente estava saindo dessa chácara, dessa fazenda, a gente vinha conversando, eu ouvi uma voz. E olha, gente, eu sou zero à esquerda no que tange a inspiração. Quando eu sinto que é, eu ainda penso que é meu e atrapalho o processo. Mas naquele dia eu estava mais ou menos assim desconectado das coisas da vida. Mas assim, leve. Na subida tinha um morro. Tome cuidado. Faça uma oração. Eu não tinha lembrado de fazer uma oração, fiz uma oração. Ele continuou conversando e eu fiz uma oração comigo mesmo ali. Ô meu Pai, nos ajude a todos que estamos nesse trânsito. E fui. Um pouquinho antes desse lugar, de longe, eu escutei de novo. Uma inspiração, vá mais devagar. Aí já me veio o pensamento meu, o pessoal ali pode estar um pouco, eu posso vir a causar um atropelamento e tal. Passamos devagar esse local e continuamos, até aí tudo bem. Eu já pensei comigo, tudo resolvido, vou para casa. Acelerei um pouquinho mais o carro, porque a gente tem essa mania de imprudência, né? E era uma estrada muito embaulada, com cascalho estreita. Nós conversando, um milharal do lado, lá longe eu vi um carro que vinha correndo muito, porque levantava muito pó. E já veio um pensamento, ele vai perder o controle. Quando veio o pensamento, eu reduzi a velocidade por uns 60 por hora e fui parando do lado. E pensei, vou parar o carro, vou deixar ele passar. Não pare o carro, que ele vai se perder, você não vai conseguir desviar. Só reduzi a velocidade por uns 40 por hora. E ele manteve a velocidade. Quando ele saiu um pouquinho do centro da estrada e pegou a lateral que era mais lisa de cascalho, ele já saiu e já perdeu a direção e veio na nossa direção. Vocês já viram Velozes e Furiosos? Quando aqueles carros fazem assim, era coisa de filme. Eu olhei nos olhos do motorista, ele olhou no meu, ali foi câmera lenta aquele negócio ali, gente. E de repente eu parei o carro e já vi que ele tombou e foi tombando para dentro do milharal. Eram 5 jovens. Quando nós saímos correndo para dentro do milharal, o carro estava tombado, nós olhamos de cima tentando socorrer. Eles estavam ali, nós desviramos o carro, foi saindo, eles estavam atordoados. Eu perguntei, tem mais alguém? Tem mais alguém? E o jovem foi querendo contar, ele contou 4, tinha mais uma menina. Ela saiu pela janela do carro, voou uns 30 metros longe assim, ó, e foi arrastando, a gente foi procurar. A gente encontrou ela estava desacordada, eu falei, e aí tentando falar no celular com os bombeiros não dava certo. Falei, vocês fiquem aqui, nós vamos para a cidade acionar os bombeiros. E fomos, e chegando na cidade, uns 3 quilômetros, o telefone deu certo. Os bombeiros imediatamente foram lá socorrê-los. Eu falei, bom, os bombeiros estão indo, parou mais gente, eu conversei com eles, eu vou tocar. Continuei. Quando eu entrei na cidade pensando em ir para casa, nós moramos perto, tem um batalhão da polícia. Eu fui passando, veio um outro pensamento. Vá lá e faça a queixa. A queixa do acidente, não de culpado ou quem está certo. Eu fui lá, o policial falou, tá em tal lugar, então nós vamos lá e tal, mas o sistema estava fora. Não fiz. Ele falou, volte 5 horas, isso era umas 2 horas, e eu vou fazer a queixa. Vou deixar tudo anotadinho, tá? O horário e tal. Muito atencioso, por sinal. Fui embora. 5 horas eu vinha voltando da minha casa e vi a moça sentada na frente do hospital que tinha sido lançada para fora do carro. Parei e fui conversar com ela. Ela não me reconhecia, ela estava desacordada. Falei, você está bem? Eu passei por lá, eu vi você e tal. Falou, não. Aí eu disse assim, o menino estava correndo muito. Ela falou assim, não, o outro rapaz fez a gente perder a direção, era eu. E aí eu fui para a polícia e fiz o BO. E o policial falou, ele veio aqui e disse que o seu responsável é você, porque o pai dele estava junto, ele tinha pegado o carro escondido. Olha o valor de abrir a nossa mente para a inspiração através de uma prece no trânsito. Podem dar complicações maiores, veja, gente. Então, nas reuniões espíritas, 1, 2, 3, Jesus está com a gente tentando nos acessar, tentando nos ajudar. É preciso ter esse olhar nesses dias tão tumultuados. E aí, nós vamos perceber que ele fazia isso sempre. Olha que foto linda. Em todos os lugares, reunia, conversava, fazia uma oração, dialogava, refletia, uma prece espírita, uma prece evangélica, uma prece católica, uma prece que nós devemos fazer sempre, nas reuniões de família, por exemplo.
que na reunião de família vem cada coisa que a gente não entende. E vem até com prece, mas a prece diminui um pouco. Então é preciso ter esse olhar. A prece pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Gente, não sei se tem algum médium aqui. Se tem alguém que precisa de prece, é médium. Porque nós temos um hábito de pegar a pessoa que tem conflitos e está nesse mundo para se ajustar e colocar ela num pedestal. E às vezes ela está muito mais conflitada com a gente, como talvez esse exemplo que o Brasil está vendo. Que nós devemos ter compaixão por todos e separar as coisas. O médium é um espírito culpado, sofrido, que em vez de vir numa situação vegetativa, é concedida a oportunidade de vir com mediunidade para ajudar um monte de gente para ver se ajuda. E muitas vezes o médium caminha para o fenômeno e esquece da instrução. Essa mensagem na porta aqui é fundamental. Semeie um livro espírita para que as gerações colham frutos melhores, de Joana de Ângeles. Às vezes ele foca no fenômeno e esquece a principal, que é o aprendizado, o autoajuste de si mesmo, ajudando o outro como a si mesmo. Nós vemos o caso de Ana Prado, essa médium de efeito físico, ela sumia, ela aparecia, 6 espíritos se materializavam ao mesmo tempo com os seus efeitos. Ela sai do corpo, volta por Chico Xavier, outro médium fantástico, mas que entendeu a proposta. Volta por Chico Xavier e fala assim, Chico, eu fiz de tudo, eu fiz planta crescer, eu sumi, eu apareci, eu passei de lugar, mas o principal eu deixei de lado. Eu não compreendi a mensagem, eu fiquei no fenômeno. E todos temos um pouquinho de mediunidade, todos temos sensibilidade. Agora, alguns de nós temos um compromisso tão grande nessa tarefa e temos medo, temos insegurança, temos conflito, gente. Se a gente olhar a história de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone Pereira, pessoas que comeram o pão que o diabo quase amassou, se é que ele amassa alguma coisa. Foi sofrido, mas entenderam a proposta da mediunidade. E quando nós falamos assim, orar pelos médios, Allan Kardec está querendo dizer, tem esse quinhão de bondade, porque essa pessoa está tentando ser um instrumento mais um de Deus na Terra, e ela precisa desse olhar. Porque nós podemos vir nessa condição, já. Nós não vamos morrer, nós vamos sair do corpo. Às vezes a gente fala assim, vou como médium. Isso toma conta da gente. Eu convivo com uma amiga que é uma médium assim de... Nossa, gente, olha, vê, ouve, deita e rola. Mas ela até então não consegue se equilibrar para ter uma sequência na casa espírita uma vez por semana. Ela não consegue devido a tamanha baixa estima, tamanha insegurança. É uma pessoa tão legal e a gente conversa, a gente fala, ela se afastou 4, 5 vezes, fomos atrás. Da quinta-feira nem espírita fomos, deixa ela aí, deixa passar pelas experiências. Então é necessário tirar a pessoa do pedestal e colocar ela no rol de quem está tentando se ajustar. Porque tem conflito, nós estamos vendo. Tem conflito. Divaldo tem conflito, Chico Xavier tinha conflito, gente. Muito conflito, mas era dócil, era um aprendiz. E o Espírito Emmanuel um dia fala para ele, um dia que ele estava meio envaidecido, sabe? Feliz, psicografou 414 livros, leu os livros, ele lia o Evangelho 4 vezes por ano, ele nem precisou falar. O Espírito Emmanuel, vendo o pensamento dele de autoexaltação, aparece para ele e fala, Chico, todos nós que não estamos puros, então desde os espíritos superiores, todos nós que não estamos puros, podemos cair a 1 centímetro da linha de chegada. E podemos, gente. E podemos. E assim, nós vamos seguindo para o último item. Preces para si mesmo. Quando orares, entra em teu aposento íntimo, fecha a porta e ora ao Pai em segredo. E o Pai que vê num lugar oculto recompensar-te-á. Mateus capítulo 6. E a gente que entende as coisas literal,
Fomos para o nosso quarto, fechamos a porta ou fomos para algum departamento e dele orar, sem sentir. Não. O aposento íntimo somos nós, o nosso self, o espírito que nós somos. Fechar a porta é concentração. E fala com Deus. Escuta Deus. Diz com Deus. Briga com Ele. Pede desculpa para Ele. Crie um relacionamento com seu anjo de guarda. Mesmo que você não saiba o nome, porque o nome dele não importa. Às vezes ele aparece de um jeito que você entende, do jeito que você precisa, no seu sonho. Crie essa conexão com a consciência. Façamos isso diariamente. Isso não é uma coisa fora, é de graça, não tem preço. É de graça e não tem valor. Tamanho o valor que tem. Quantas vezes nós, em situações de dúvida, batemos com a cabeça na parede incessantemente e às vezes, no movimento de humildade, a gente fala: "Oh, meu Pai, o que fazer?" E com resignação aguarda, porque é o choro da resignação que traz um bálsamo para o coração e não o choro da revolta. E o sofrimento vem, o sofrimento só tem uma função. Deus nunca quis sofrimento para ninguém, gente. Deus nunca quis dor. Agora criou o movimento da dor para que a gente volte para o caminho, para a gente saber o limite. E mesmo na dor a gente vai para o sofrimento. O sofrimento só é uma função. Humildade, orgulho. Um movimento humilde. Parar um pouco. Se acalmar um pouco. Se reencontrar. Ler como está meu comportamento, como está a minha vida, no meu aposento íntimo, com ou sem alguém. Porque eu posso ter uma relação com alguém e trocar esse diálogo. Nós vemos nessa imagem do Cristo que de repente, quando os apóstolos e os discípulos acordavam, um pescador acorda mais cedo que padeiro, gente. Lá em casa tem um padeiro que é minha esposa e eu, que não sou nada porque eu acordo tarde. Que acorda mais cedo que padeiro. O pescador acordava e ia procurar o Cristo ali no chão, tijolinho de pedra, um lençol, não estava lá. Pedro falava: será que foi pescar? Foi pescar Deus. Subia um morro para conversar com Deus, para se reentender para o dia, planejar o dia, sem preocupação, sem ilusão de controle, centrado em si mesmo, porque quem se centra no outro perde o endereço de si mesmo. E isso não é egoísmo, gente. Egoísmo é eu primeiro, a Rose depois, porque eu primeiro, e depois eu, e talvez a Rose. Entende? Isso é egoísmo. Centrado em si é auto-amor, relação e propósito íntimo. Usar da prece, fazer uma oração ou simplesmente conversar com Deus por pensamento, com o Espírito, com um amigo, porque Deus ajuda as criaturas pelas criaturas que andam conosco. E aí talvez nós sairemos do movimento de tartaruga, com muito carinho as tartarugas, que é um bicho fantástico, que tem uma casca que o sol não penetra. E passaremos a ser um cavalo marinho, que tem uma casca, mas que o sol não passa. E chegaremos a ser uma água viva, que tem uma casca tão sutil que o sol atravessa. E a oração, a reflexão, o exercício diário, o aprendizado vai nos ajudar. Porque nós não estamos sós. Nenhum de nós está sós. Assim, nós encerramos a nossa fala. E lembramos aquela música tão bonita. Deus está aqui nesse momento. Fale com Deus, Ele quer ajudar você. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real para você. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo e a prece ajuda muito.
Que Jesus nos envolva. Gratidão pela oportunidade. Agora nós teremos o passe, ok? Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo convívio. Se tem algum erro é meu, não é da doutrina, ok? Gratidão.